Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Caroline Viel, cujo nome é O Papel da Família para as Crianças. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Carol Viel. O que é que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. É importante que se lembrem que eu não sou teóloga e que isso é feito da forma assim mais simples possível. E é importante também que vocês se lembrem que eu não tenho aqui um estúdio e provavelmente ouvirão ruídos como ventania, o avião, enfim, mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo falada, pregada, e que você faça a sua parte compartilhando para que outras pessoas tenham esse mesmo privilégio, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, eu pediria a gentileza que fizesse isso agora, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos aprender com as crianças e podemos entender a importância delas na nossa vida espiritual e a nossa importância na vida espiritual delas. Obrigada por tudo, Senhor, ensina-nos, em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos ler o Salmo 78, os versículos 3 a 8. É um salmo de Masquil, de Asaf, e esse irmão, ele vai, através da palavra, né, nos dar uma poderosa reflexão sobre o papel das crianças na transmissão da fé e na história espiritual de um povo. Então, o que nós temos que fazer, né? Nós que somos família, nós temos que transmitir essa fé de geração em geração. O salmista vai destacar que os feitos de Deus, os milagres, os ensinamentos, as correções, eles devem ser contados às crianças. Isso não é só uma historinha, né? Mas um chamado à educação espiritual. Então a família tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Os pais e os líderes, eles têm o dever, né, de ensinar às novas gerações aquilo que eles ouviram e aprenderam de Deus. Para quê? Para que seus filhos conheçam a fidelidade de Deus e não repitam os erros do passado. Outra coisa importante é que, ao conhecerem as obras de Deus, as crianças, elas são encorajadas a colocar sua confiança em Deus, não esquecer os feitos divinos, guardar os mandamentos, evitar a rebeldia e infidelidade, que marcaram muitas gerações anteriores e muitas vezes nos marcam também, né? Então, segundo o Salmo, as crianças são vistas como herdeiras da fé, porque elas devem receber o legado espiritual para continuar a história da obediência e confiança a Deus, e isso é um dever que nós temos, né? Elas são agentes de renovação, porque ao aprenderem com os erros que nós cometemos, elas podem viver de forma mais acertada, mais sábia e mais fiel. E também elas têm uma parte ativa na nossa comunidade espiritual. Elas não são só ouvintes, mas elas são também as futuras transmissoras dessa fé. Então, isso que a gente vai ler agora, esse salmo aqui, esses versículos, são um convite para a gente entender a importância da família na educação espiritual intencional, onde cada geração tem o dever de preparar a próxima para viver com sabedoria, fé e responsabilidade. Vamos ler Salmo 78, de 3 a 8. E diz assim, ó. Eu vou ler os dois primeiros. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não-lo têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu seu coração, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se O Papel da Família para as Crianças. O versículo escolhido pela irmã Carol Viel foi o 6, que diz: a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Ora, é super importante a gente entender que o papel de ensinar, discipular, acompanhar, conduzir e pastorear uma criança é primeiramente dos pais, né? Algumas pessoas acham que os outros é que têm essa obrigação, mas não é. A igreja é o local de comunhão com os nossos irmãos, comunhão em adoração ao Senhor, mas o cristianismo mesmo, a prática do cristianismo, ele deve ser aprendido aonde? Na casa da gente, né? Porque às vezes você vai ao culto todo domingo e na hora do almoço você fica lá metendo pau no pastor, falando mal da irmã, criticando não sei o quê. Então assim, a criança vê isso, que o que você faz não quer dizer, não combina com aquilo que você fala. Então o papel da família na condução das crianças ao Senhor é super importante, é fundamental, e a gente não pode deixar isso para lá. Deus instrui a gente a passar à frente aquilo que a gente aprendeu, né? Então as próximas gerações têm que saber aquilo que nós aprendemos dele. Dessa forma, as novas gerações vão conhecer as grandes obras que Deus tem feito pra gente, né? A vida tem um monte de desafio, um monte de dificuldade, um monte de convites do inimigo para que a gente erre. A gente não tem dúvida disso, não. Mas não existe uma bolha, um local que a gente possa fazer com que os nossos filhos fiquem, nossos sobrinhos, nossos netos, nossas crianças, que fiquem dentro de uma bolha e sejam poupadas de todas as loucuras desse mundo. Mas o que Jesus nos chamou? Para ser luz no meio de trevas. Então, para que as crianças da gente andem firmes e não vacilantes, precisamos fazer o quê? Contar as verdades eternas, as verdades do Evangelho, contar aquilo que o Senhor fez na vida da gente. Se a gente fizer isso, a Bíblia vai garantir que as novas gerações saberão onde colocar a sua confiança e se lembrarão dos feitos do Senhor, guardando e vivendo os seus mandamentos. Então, este é o nosso papel. Nós temos que passar as gerações que estão vindo a nós, tudo que nós temos aprendido de Deus e tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. O que de fato fará diferença na vida das crianças são as lições sobre Jesus e como elas podem se relacionar com Ele. Agora eu vou terminar, vou deixar aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos que o nosso papel é fundamental para deixar esse legado para as próximas gerações através das crianças, para nós o abraço dá super certo. E olha só, lembra que temos também um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Tá bom, agora eu vou me despedir definitivamente, deixando aqui a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.